BRB, Banco Master, balanço. FGC, STF e uma operação de 6 bilhões e 600 milhões de reais. Parece complicado. Então, vamos tirar o economês dessa história, porque no final existe algumas perguntas bem simples que todo mundo consegue entender. O BRB realizou operações com o Banco Master que provocaram perdas importantes. Agora, existe uma discussão sobre como recompor o patrimônio do banco. Entre as alternativas, existe uma operação que pode chegar a 6 bilhões e 600 milhões de reais. É muito dinheiro. E é justamente por isso que precisamos entender os números. Imagina uma família que percebe que as contas saíram do controle e precisam buscar um empréstimo grande para a reorganização da vida. Antes de decidir quanto precisa, quanto consegue pagar e como vai colocar a casa em ordem, essa família precisa fazer uma coisa básica: colocar os números na mesa. Quanto entra, quanto deve, quais são os compromissos que existem, qual é o plano para reorganizar as contas. Um banco é infinitamente mais complexo do que uma família, mas a comparação ajuda a entender o princípio antes de entender a solução. Precisamos entender os números. E aí entra balanços, demonstrações financeiras e outras informações. De maneira bem simples, o balanço ajuda a mostrar a situação financeira de uma instituição. O que ela tem, o que ela deve, os seus resultados, seu patrimônio e outras informações importantes. O balanço de 2025 do BRB ainda não foi publicado. E o FGC é uma instituição privada mantida pelo sistema financeiro e está envolvido nas negociações dessa operação. O fundo afirmou que ainda precisa de informações e documentos para fazer sua avaliação. Lembra da nossa mesa? Uma operação financeira importante exige documentos, números, condições, garantias que precisam ser analisados. Representantes da instituição envolvida se reuniram no Supremo Tribunal Federal, STF, para tentar avalizar uma solução. A reunião terminou sem um acordo definitivo e as negociações continuam. Atenção, seria errado dizer que tudo aconteceu apenas por causa do balanço? A discussão é mais complexa e envolve documentação, garantias, responsabilidade e as condições da operação. Agora, aquela história que parecia tão complicada começa a ficar mais simples. Aonde entra aquela história da botina? Quando eu dizia que agradecia a botina, mas preferia o balanço, era desse documento que estava falando. A botina virou uma brincadeira. Os números do BRB são assunto sério. No final, mesmo diante de uma operação tão complexa, algumas perguntas continuam simples. Essas informações ajudam todo mundo a compreender o que está acontecendo com o banco. Importante para Brasília. E quando surgirem novos documentos, novas decisões, a gente volta e explica.